Oi, gente! Essa videoaula é sobre português, especificamente sobre gramática, e eu vou falar sobre análise sintática. Primeiramente, eu vou definir sujeito e predicado, explicar cada tipo de sujeito e cada tipo de predicado. Bom, existem vários tipos de sujeitos. Tem o sujeito simples, que ele é composto de apenas um núcleo. Tem o sujeito composto, que ele é composto de 2 núcleos ou mais. Tem o sujeito oculto, em que ele não está explícito na frase, na oração, mas você consegue identificar o sujeito por meio da flexão do verbo, e talvez ele já tenha sido mencionado em alguma oração anterior, ou ele será mencionado na próxima oração. Existe o sujeito indeterminado, em que você não consegue identificar ele de maneira alguma, nem pela flexão do verbo e nem pelo contexto. E existem algumas regras para você definir o sujeito indeterminado. Por exemplo, se o verbo estiver na terceira pessoa do plural e se o verbo estiver na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula se. Tem a oração sem sujeito também, que ela apresenta um verbo impessoal, e a oração sem sujeito, ela também tem algumas regras para você identificá-la. Por exemplo, os verbos que eles vão indicar fenômenos naturais. Uma frase, choveu muito na noite passada. Você não tem sujeito nessa oração, mas tem que ficar atento, porque às vezes essa expressão choveu, ela pode indicar, ela deixa de ser um verbo impessoal e ela ganha um sujeito. Choveram reclamações por parte da diretoria, por exemplo. E existe também outras regras para oração sem sujeito, que os verbos ser, estar, fazer e haver, se eles tiverem sentido de fenômeno natural ou sentido temporal, eles também vão indicar oração sem sujeito. E a outra regra é os verbos ter e haver com sentido de existência. Eles indicam oração sem sujeito também. Além disso, tem a voz passiva e a indeterminação do sujeito. Se o verbo ele estiver na terceira pessoa, acompanhado da partícula se, for um verbo transitivo. Por exemplo, vendem-se livros naquela loja. A diferença da voz passiva para o sujeito indeterminado, porque lembrando que o sujeito indeterminado tem aquela regra da terceira pessoa do singular e da terceira pessoa plural, é que o verbo na voz passiva ele tem que ser transitivo direto, enquanto que no sujeito indeterminado ele pode ser intransitivo ou de ligação ou até transitivo indireto. Agora eu vou falar sobre predicado, e existem 3 tipos de predicado. O predicado verbal, que apresenta o verbo como núcleo. O predicado nominal, que apresenta um nome como núcleo. E esse nome ele pode ser um substantivo ou um adjetivo. Quando for predicado nominal, fique esperto que ele sempre vai apresentar um verbo de ligação. O verbo de ligação, como vocês podem ver aí na tela, é o fez parte. Ficar, estar, ser, permanecer, parecer, continuar, andar, tornar-se. E ele também sempre vai apresentar ou um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. O predicativo do sujeito, ele caracteriza o sujeito de uma oração. E o predicativo do objeto, ele caracteriza o objeto direto de uma oração. O terceiro tipo de predicado é o predicado verbo nominal, em que ele apresenta como núcleo um nome e um verbo.